Salve, salve, meus alunos! Como estão vocês? Vamos aqui a mais uma videoaula de física para os nossos queridos alunos do terceiro ano, aí do Vinícius de Moraes, e a última etapa do EJA aí do nosso querido Raimundo Soares. Finalzinho de ano aí se aproximando, já quase aí na metade do mês de dezembro de 2020, um ano muito difícil. Criamos esse espaço, como foi falado aí no início, uma forma que a gente encontrou aí de diminuir o prejuízo que vocês estão tendo aí por conta da pandemia. O assunto de hoje aí, o assunto já finalzinho, certamente esse aqui é o último vídeo do ano, eletromagnetismo, e o item chama-se campo elétrico. Estamos no quarto bimestre. Esse assunto aqui é de grande importância. E por que não falar dos ímãs? Os ímãs, há muito tempo, há 600 anos antes de Cristo, uma região lá da antiga Grécia chamada Magnésia, o homem já tinha contato com algumas pedras naturais e que tinham esse poder de atração, de atrair metais. Nós temos aqui, pessoal, o ímã que atrai as substâncias ferromagnéticas, apenas as substâncias ferromagnéticas, como ferro, níquel, cobalto, dentre outros. Assim, o ímã atrai a substâncias ferromagnéticas, ou seja, aquelas que têm o ferro, né? Agora, o ímã não atrai algumas substâncias, como, por exemplo, o ouro, a prata, cobre, alumínio e etc. Seria de suma importância aqui, de grande interesse, a gente mostrar aqui numa prática, numa aula prática, o que atrai e o que não atrai aqui dos nossos ímãs, e falar um pouquinho do eletroímã solenoide. Seria mais interessante a gente ver na prática. Vamos lá para a prática? A prática é o seguinte: está aqui o ímã, né? Esse aqui é o ímã. Existem os ímãs naturais, artificiais. Ele tem o poder de atrair as substâncias ferromagnéticas, ferro, aço, níquel, cobalto, etc. Aqui, por exemplo, esse parafuso, ele já tem o poder de atrair esse parafuso. Certamente é uma substância ferromagnética. Tem aqui, ó, isso, atrai e atrai com facilidade. Professor, quais as substâncias que ele não atrai? Uma dica aqui bacana é só lembrar das Olimpíadas. Quem tira em primeiro lugar ouro, segundo lugar prata, terceiro lugar bronze. Quando eu falo aqui do bronze, eu estou falando mais do cobre, porque na verdade o bronze é a mistura de cobre, estânio, zinco e outras ligas aí importantes. Por exemplo, esse aqui é o anel da minha querida esposa que está aqui filmando. Aqui, ó, certamente eu acredito que seja de ouro. Se atrair é porque não é ouro, ó, não atrai de forma alguma. Significa que o anel dela é um anel de ouro. Lá nas Olimpíadas, primeiro lugar, tirou ouro, não atrai. Prata, né? Esse estojinho aqui é o quê? De maquiagem, Lusa? Aqui, se for de prata, aí, ó, não atrai absolutamente nada, né? Aqui, acredito que seja de prata. E essa pecinha aqui lá do bujão, acredito que seja aí de bronze, ó, não atrai de forma alguma. Então, esses três elementos lá da Olimpíada, ouro, prata, cobre, né, que eu diria cobre, não atrai. Eu poderia acrescentar essa mãozinha de pilão de alumínio. Ó, alumínio também não é uma substância ferromagnética. Também o ímã não atrai o alumínio, tá certo? E falar em eletroímã, a gente pode também criar um ímã artificial, como esse aqui. A gente pega um ferro, um prego qualquer, enrola aqui com vários arames bem fininhos, de forma a criar uma bobina. Você submete a uma carga, né, ou seja, uma DDP, e esse material aqui, ele tem o poder de atrair, aqui está demorando um pouquinho, né, Lusa? Tem o poder de atrair os metais, como por exemplo aqui atraiu essa porquinha.
Se eu retiro a DDP, a energia, a carga, e ó, pode ver que não atrai absolutamente nada. Então isso aqui é uma espécie de solenoide, né, que é um ferro, e aqui tem um arame bem fininho, e a gente cria um ímã artificial, o nosso eletroímã. Tá ok? Então fica aqui a nossa parte prática e vamos aqui voltar à nossa aula teórica. Voltando aqui à nossa aula teórica, é sempre bom lembrar que eu tiro aí uma foto do quadro, deixo aí no grupo de WhatsApp e você passa para o caderno depois. Algumas observações, símbolos. Esse aqui é o símbolo da saída do nosso campo magnético, que é essa aura, essa força que está ao redor do ímã. Nós temos aqui o símbolo da entrada, saída, entrada do campo. Vou falar um pouquinho da regra da mão direita e não esqueça, já que eu estou falando de campo magnético, a unidade de campo magnético é o T maiúsculo, em homenagem ao cientista Tesla, tá ok? Grave este nome, Tesla, e campo magnético, cujo símbolo é o B maiúsculo. Certamente vou perguntar isso na atividade. Esse aqui é o B maiúsculo, que simboliza campo magnético. E aqui é o seguinte, eu quero a intensidade do vetor campo, eu botei aqui campo elétrico, mas é o campo magnético no ponto P, Imagina aqui que eu tenha um fio reto, tá ok? Fio reto, um condutor reto comprido, onde a corrente ela está para cima. E aqui a 10 centímetros, né, porque aqui vai criar um campo magnético giratório. A 10 centímetros eu tenho o ponto P aqui. Qual é o valor do campo magnético B maiúsculo nesse ponto P aqui? Tá ok? Onde a corrente que circula aqui para cima é uma corrente de 2 amperes. Para isso, meus amigos, tem a fórmula. Olha aqui a fórmula do campo magnético de um fio condutor reto. É μ vezes a corrente, 2πr, onde esse R é essa distância aqui que eu falei. Ok? Professor, o que é esse μ? Que é uma letrinha grega chamada mi. Na verdade, aqui é o local que eu vou estudar o campo magnético, que é justamente o nosso local escolhido, é o vácuo. Aqui é a permeabilidade magnética no vácuo, que tem esse valor aqui como constante. É um valor que não muda, valor fixo. Tá ok? Então, se a gente for substituir aqui na fórmula, esse μ aqui sempre vai ser 4π10 a menos 7 para o nosso estudo, que é o vácuo. A corrente, estamos imaginando aqui uma corrente que sobe de 2 amperes. 2πr, onde o R é essa distância, volto a dizer, do fio até o ponto P, que é de 10 centímetros. Lembrando que eu tenho que dividir aqui por 100 e converter centímetro para metro. Dividindo dá o que, pessoal? 0,1. Vou substituir os valores aqui da minha fórmula. Corrente 2 amperes, 2πr, onde o R, volta a dizer, 0,1, ou seja, os meus 10 centímetros convertido para metro. Olha, eu cortei o excesso, cortei 2 com 2, cortei o π com π, efetuei as minhas divisões, conservei a base aqui na divisão, subtraí os expoentes, deu campo magnético Bzão é igual a 4, 10 a menos 6. Não se esqueça da unidade. Qual é a unidade? Tesla. Outra coisa, só para fechar o assunto, por que o nosso campo aqui no ponto P é um campo de entrada? Aí, volta aqui, Lusa, e aí é que eu volto para a regra da mão direita. Você pega a sua mão direita, polegar apontado para cima. Por quê? Porque a corrente aqui é para cima. Se fosse para baixo, apontaria para baixo. Polegar apontado para cima. Eu vou ter aqui um campo giratório, onde aqui o meu campo está entrando e aqui o meu campo está saindo. Por isso que esse é o símbolo da entrada, esse é o símbolo da saída. Chegou aqui, faz de conta que essa varinha aqui é o fio condutor, aperto aqui, ó, polegar apontado no sentido da corrente, aqui os dedos mostrando que aqui está entrando, o campo está entrando e aqui ele está saindo. Símbolo da entrada, símbolo da saída. Como o ponto P está aqui do meu lado direito, é um campo magnético de entrada, tá ok?
Vale lembrar que esse nome aqui não é campo elétrico. O professor também erra. Aqui é um campo magnético. Só fazendo aqui a correção, peço que você faça também a correção no seu caderno. Pessoal, foi bom estar com vocês. Eu acredito que essa vai ser a última aula de 2020 de física. Peço a Deus que nos proteja dessa pandemia, né? Muita gente infelizmente perdeu a vida, mas que Deus nos proteja e que a gente possa fechar esse ano da melhor forma possível. Até lá, até a próxima, se Deus assim permitir.